Se você clicou nesse vídeo é porque você tem o interesse de passar em um concurso. Se você quer passar no concurso, você quer estudar com eficácia e você deseja também passar rápido, todo mundo quer passar rápido. Então você precisa de uma coisa chamada hiperfoco ou estado de estudo profundo. O problema é que esse estado é cada vez mais raro e, ao mesmo tempo em que ele se torna mais raro, ele é supervalorizado no mundo atual. E aí, quando eu falo em estado de estudo profundo, eu falo em estado de atividade profunda. E aí, absolutamente todas as empresas, todos os sistemas, praticamente hoje, no mundo onde a atenção é absolutamente dispersa, valorizam o estado de atividade profunda, o hiperfoco, e no seu caso, que quer passar em concurso, o estado de estudo profundo. O problema é que o mundo hoje, ele bombardeia o seu cérebro com informações sensoriais, e você, nesse caso, perde totalmente a sua atenção, perdendo o seu foco, e eu pretendo nesse vídeo te explicar exatamente o que acontece com você a nível biológico/cerebral e o que você deve fazer para combater esse tipo de situação através da qual você simplesmente não tem foco para estudar. Antes, eu preciso que você entenda comigo duas premissas importantes que vão sustentar as informações que eu vou te trazer nesse vídeo para te comprovar cientificamente, através da neurociência, as razões pelas quais você sequer tem foco, muito menos hiperfoco. A primeira premissa eu chamo de velocidades diferentes. Eu preciso que você entenda que existe um confronto atual entre a evolução tecnológica que nós vivemos, com um mundo multitelas, e a evolução biológica. O seu cérebro não acompanha a evolução tecnológica, a sua biologia não acompanha a evolução tecnológica. O cérebro precisa de centenas de anos para poder se adaptar a uma situação que vem de estímulos externos. Nós fomos jogados no mundo onde nós temos 4, 5 telas que nos chamam a atenção o tempo todo para o que acontece aí, e normalmente essa atenção que nos é efetivamente chamada, no que diz respeito às redes sociais, acontece por meio de um algoritmo que te apresenta só aquilo que você já demonstrou para o algoritmo que você gosta, razão pela qual, nesse caso, o teu cérebro vai ser bombardeado eternamente com estímulos sensoriais de coisas que você demonstrou gostar, razão pela qual a sua atenção fica aprisionada a essa realidade tecnológica, e a evolução com que isso acontece não é acompanhada pelos teus circuitos cerebrais. Essa é a primeira premissa, velocidades diferentes. Imagine a evolução tecnológica como, por exemplo, algo que viaja na velocidade de um jato, e a evolução biológica, aquilo que acontece na velocidade de uma tartaruga. Então você precisa equilibrar essa equação, e você tem como equilibrar essa equação. Naturalmente, a evolução tecnológica, quando te agarra em termos de atenção, faz com que você perca o seu foco. E, nesse caso, a segunda premissa diz respeito à seguinte situação: as redes sociais, a internet, a moeda da internet é a sua atenção. As empresas patrocinam as redes sociais e patrocinam as pessoas que estão nas redes sociais pela sua atenção. Ganha ou vence na rede social quem te prender por mais tempo na tela. Essas são duas premissas importantes que você precisa entender para a sua vida, não só para o seu projeto de passar em concurso. Guardou as premissas? Ok, deixa as premissas no lugar separado, porque agora eu preciso te explicar o que é que acontece com o teu cérebro na hora que você está diante de uma atividade por fazer. Você tem um sistema chamado Sistema Reticular Ativador Ascendente. Esse é um sistema que existe na base do seu crânio, e ele, que é ativado por cortisol, vai estabelecer exatamente qual é o seu grau de interesse para uma determinada atividade. Esse cortisol, que é, nesse caso, o hormônio do estresse, então ele é um hormônio a princípio bom, porque ele é a moeda que você tem para determinar o interesse que você vai desenvolver para uma determinada atividade. O problema é que, se essa atividade é muito difícil e ela se torna, portanto, uma atividade de muito difícil conquista, você vai liberar muito cortisol, e essa quantidade de cortisol liberada acaba atrapalhando o teu foco. E daqui a pouco eu vou te dizer como combater isso. Da mesma forma, se a atividade ela é muito fácil, então ela está no outro extremo oposto, você libera pouco cortisol para aquilo, razão pela qual o seu interesse por aquela atividade é diminuto, o que te leva, se você passar ao exercício dessa atividade,
ao tédio. Então, o teu sistema reticular ativador ascendente, nesse caso, movido pelo cortisol, vai filtrar tudo aquilo que chega para você e vai determinar o seu grau de interesse em relação a todas as atividades. O cortisol é, portanto, como disse, a moeda do interesse em uma determinada atividade. Vamos, portanto, agora para o momento mais importante desse vídeo, relacionar tudo aquilo que eu falei com a atividade de passar em concurso, com o projeto de passar em concurso. Passar em concurso é uma tarefa difícil, é uma tarefa grande, é uma tarefa composta por inúmeras atividades, não é apenas uma atividade. Então você pega tudo aquilo que eu falei e multiplica por algumas atividades no curso desse período. No momento em que você se coloca na posição de estudar para passar no concurso, especialmente num concurso grande, quanto maior o concurso, mais isso acontece em termos exponencial, você vai ter a geração de uma ansiedade que é natural pela liberação de muito cortisol em razão do interesse que você tem naquela aprovação. A liberação de muito cortisol dificulta a manutenção do foco. O foco desregulado vai, nesse caso, fazer com que você procrastine o cumprimento dessas atividades e vai fazer com que, nesse caso, você não consiga desenvolver um estudo de forma produtiva. O foco desregulado te leva à procrastinação. A procrastinação compromete e corrói a tua produtividade e sem produtividade, sem eficácia nos estudos, você não passa em absolutamente nada. É assim que funciona em relação ao teu projeto de passar. O que fazer, professor, para combater então essa situação e esse quadro? Você precisa pensar o seguinte: se você tem interesse em passar em um concurso, seja de que monta for, então o teu sistema reticular ativador ascendente já garantiu o cortisol necessário para esse interesse. O problema em seguida é o tamanho dessa atividade, ou seja, se essa atividade é fácil ou difícil. Hoje em dia, passar em qualquer concurso é uma atividade extremamente difícil. Então, o quadro cerebral neurocientífico ideal é que você, nesse caso, mantenha o seu sistema dopaminérgico, ou seja, a dopamina necessária para que você possa se manter motivado durante o processo de estudar, durante o cumprimento das etapas, ao mesmo tempo em que você precisa de liberação de serotonina para que você se sinta bem, e aqui eu estou falando realmente em bem-estar no cumprimento das tarefas, para que você possa, nesse caso, se manter estudando. Você precisa de dopamina para manter a motivação e você precisa de serotonina para manter-se, nesse caso, confortável com o cumprimento das tarefas, o que te leva necessariamente às tarefas do dia posterior. Então, você precisa de cortisol para o interesse, você precisa de dopamina para a motivação e você precisa de serotonina para se sentir bem durante o processo. Sem esses três elementos, você não consegue se manter estudando para concurso com foco ou hiperfoco. Com esse quadro, espero que você tenha entendido o que acontece com você a nível biológico cerebral. Mas como manter esse quadro ou como criar esse quadro no projeto de passar em concurso? Voltando ao concurso, como já disse, passar no concurso é uma atividade grande. Essa atividade grande vai gerar efetivamente muito cortisol. O cortisol alto, nesse caso, atrapalha o teu foco atrapalhado, desregulado, gera procrastinação, a tua procrastinação corrói a tua produtividade, portanto, você não tem foco, muito menos hiperfoco. Eu pretendo te dizer agora, em termos práticos, o que você deve fazer para que esse quadro biológico cerebral aconteça com você no que diz respeito à manutenção ou à criação de um foco ou à manutenção de um hiperfoco. Passar no concurso não é uma atividade, é um projeto que está inserido, nesse caso, na ideia de várias atividades sendo efetivadas de forma consequente. Fazendo um paralelo, imagine, por exemplo, que você recebe a tarefa de escrever um livro de 3.000 páginas. Você, nesse caso, não deve, em termos cerebrais, focar na página de número 3.000. Você deve focar nesse projeto, na criação de etapas que te levem efetivamente às etapas posteriores, para que no cumprimento dessas etapas, quando você menos espere, esteja na página 3.000 e, portanto, tenha concluído a sua atividade. Fazendo esse comparativo e trazendo para o mundo dos concursos, digo para você com toda a certeza do mundo, não pense no dia da prova. O concurso não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona de 42 quilômetros, onde o quilômetro número 42 é o desfecho de tudo e de todo o planejamento, de tudo aquilo que você vai enfrentar a cada quilômetro até chegar na linha final. E aqui eu vou te dar dicas importantes para que você possa ter foco ou para que você possa desenvolver hiperfoco. Quanto mais cedo você entender que você precisa gamificar seus estudos para concurso, melhor para você. Gamificar significa dizer quebrar uma coisa grande em etapas.
Você acha que o game, o jogo, vicia por quê? Porque o jogo mantém o teu sistema dopaminérgico sempre ativo, no sentido de que você, cumprindo uma etapa, está apto a partir para a próxima etapa. Então, gamifique seus estudos para concurso, estude por etapas a serem cumpridas, estude por metas a serem batidas. Não pense na página 3000. Pense, portanto, no que diz respeito a esse projeto, na escrita de 30 páginas por dia, até que você chegue na página 3000, fazendo um comparativo entre essas atividades. O jogo, o game, vicia porque mantém o seu sistema dopaminérgico viciado e ativo entre o cumprimento de fases. No que diz respeito aos estudos para concurso, então, o que é que você tem que fazer? Tenha uma estratégia. Uma estratégia que divida os teus estudos em etapas. Isso é fundamental. No que diz respeito aos estudos de procurador, eu tenho estratégia pronta para isso. No que diz respeito ao seu concurso, se for magistratura, Ministério Público, Defensoria, se for analista, se for técnico, se for concurso da Caixa Econômica, do INSS, aí você precisa de uma estratégia que pegue esse todo que é estudar para um concurso grande e divida essa estratégia em etapas. Gamifica esse estudo para concurso, isso é fundamental para o teu sistema dopaminérgico. Tendo uma estratégia que divide o estudo em etapas e em metas, saiba exatamente que meta você tem que cumprir no dia antes de acordar. Se você acorda sem saber o que fazer, dá trabalho decidir o que fazer durante o dia, ou seja, você gasta dopamina para isso, e ao mesmo tempo em que você gasta dopamina para isso, a tua dopamina te orienta, nesse caso, a ficar prestando atenção nos estímulos sensoriais advindos muitas vezes e quase sempre das redes sociais. E no momento em que você, nesse caso, está gastando dopamina para decidir e está lá entrelaçado com as redes sociais, você pode cair no que se chama de paralisia da escolha, ou seja, você fica sem saber efetivamente o que fazer, o dia passa inteiro e você simplesmente não fez nada, porque você não se deu ao trabalho de definitivamente decidir o que fazer. Você foi, nesse caso, fisgado pelos estímulos sensoriais da rede social e lá ficou no estado, digamos, de dispersão, como se fosse um astronauta perdido no espaço que não tem aquela corda vinculada à nave para trazer de volta um astronauta sem propulsor ou cujos propulsores estão sendo acionados pelas redes sociais e não por você. Então, cuidado com a paralisia da escolha. Como é que você resolve isso? Sabendo a meta que você tem que cumprir todos os dias antes de acordar. Isso vem da estratégia dos estudos que você precisa montar. Tendo estratégia e sabendo exatamente o que você tem que fazer durante o dia antes de acordar naquele dia, suma por 2 horas ou 4 horas para cumprir as suas metas, especialmente antes do bombardeio sensorial das redes sociais. Literalmente suma. Desligue o telefone, deixe de ter estímulos sensoriais e cumpra aquilo que você se propôs a cumprir, cumpra a sua meta diária. Essas 2 horas, essas 4 horas de hiperfoco vão fazer com que os seus estudos sejam muito superior a 95% do que as pessoas por aí estão fazendo em termos de estudo pós-era rede social. Tenha absoluta certeza, eu acompanho muitos alunos há mais de 15 anos e posso te dizer com absoluta certeza que 2 horas com hiperfoco são absolutamente suficientes para que você passe em qualquer concurso, por mais difícil que ele seja, se essas 2 horas elas forem, nesse caso, metas cumpridas com cadência no prolongar do tempo. Então, hiperfoco, 2 horas, 4 horas para o cumprimento das suas metas de 2 a 4, sem distrações. 2 horas ou de 2 a 4 horas de hiperfoco, cumpriu a sua meta, ok, aí depois disso você faz o que bem entender, desde que nada prejudique esse sistema para que você possa repeti-lo no dia posterior. Se você fizer isso por dias consecutivos, semanas consecutivas, meses consecutivos, semestres consecutivos, anos consecutivos, chega uma hora naturalmente em que você escreve o seu livro de 3.000 páginas, chega uma hora naturalmente em que você passa no concurso dos seus sonhos, sem que isso comprometa a sua saúde física e principalmente a sua saúde mental. É assim que se estabelece um hiperfoco nos estudos para concurso. Espero ter te ajudado com mais essa, forte abraço e até os nossos próximos encontros.